Na aula anterior nós vimos que Deus é um Deus que se comunica. E Ele se comunica de uma forma concreta, clara e eficiente. E falamos também que há o que podemos chamar de um ciclo de comunicação. Porque lá na eternidade, antes de criar todas as coisas, Deus já nos conhecia hoje. Ele já havia escrito todos os dias da nossa vida, como o livro de Salmos nos fala, cada um dos dias, quando nenhum deles existia. Na eternidade, Deus já conhecia você, as pessoas que vivem ao seu redor e as necessidades da sua vida. Ele decidiu ter um relacionamento conosco e, sabendo das nossas necessidades, hoje Ele dá início a isto que nós chamamos, apenas para efeito didático, de ciclo de comunicação. Ou seja, Ele primeiramente se revela, a revelação diz respeito ao conteúdo daquilo que Deus deseja comunicar. Deus, Ele inspira as pessoas escolhidas por Ele para que esta revelação seja registrada de uma forma adequada. Isso é a iluminação, ou seja, desde o início até hoje, Ele foi, através da sua providência, de uma forma soberana, Ele foi cuidando e conduzindo essa revelação até que ela chegasse às suas mãos. E agora, nas suas mãos, hoje, aquilo que Ele desejou comunicar com você lá na eternidade, hoje Ele ilumina através do Espírito Santo, que é uma pessoa, é Deus eterno. Ele inspira, o Espírito Santo ilumina, né? Melhor dizendo, não inspira, mas Ele ilumina a sua mente para você entender. Nós vamos agora iniciar algumas aulas onde nós vamos falar especificamente sobre revelação. E como eu disse, aqui nós não estamos nos referindo aos dons espirituais. Eu sei que com relação à questão dos dons espirituais, diferentes grupos, diferentes igrejas têm a sua maneira de compreender isto. E nós respeitamos, entendemos que isso é uma questão de cada igreja, de cada grupo, né? Mas o que nós estamos colocando aqui é revelação, não no que diz respeito aos dons espirituais, mas revelação como esse processo de comunicação de Deus conosco. Nesta aula nós vamos destacar 3 pontos principais. Primeiramente, o receptor da revelação. O receptor da revelação. Deus se revela, mas se revela a quem? Para quem? Ele se revela ao homem. Então vamos conversar um pouco sobre o receptor da revelação. Vamos falar falaremos também sobre revelação geral e a revelação especial. Vamos destacar esses 3 pontos, introduzindo algumas aulas nas quais nós estaremos falando especificamente sobre revelação. Quero pensar com você um pouco agora sobre o receptor da revelação, que é o homem. Como nós já vimos em Hebreus, Deus falou no passado de muitas maneiras, mas Ele falou a quem? Deus falou ao homem criado à sua imagem e à sua semelhança. Deus, Ele nos criou de uma forma especial. Deus nos criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Isso significa que Deus, ao nos criar, Ele colocou em nós algumas características que Ele possui eternamente. Isto nós estaremos vendo com maiores detalhes na aula na qual trataremos dos atributos de Deus. Mas
Deus, ele nos criou como seres capazes de estabelecermos comunicação com Ele. Ou melhor dizendo, Ele nos criou como seres capazes de receber a comunicação de Deus. Veja só, Deus ele não criou o homem, o ser humano do jeito que nós somos, e depois então Ele encontrou caminhos, tentou encontrar caminhos por meio dos quais Ele pudesse se revelar a nós. Não. Deus ele já nos criou para nos comunicarmos com Ele. E Ele já nos criou com a capacidade de recebermos a revelação dEle. Essa questão é uma questão chave. Por exemplo, quando você vai conversar com uma criança, vamos imaginar uma criança aí de 2, 3 anos. Como é que você se comunica com essa criança? Você precisa fazer isso de uma forma que ela entenda. Você não pode comunicar-se com uma criança da mesma maneira que você se comunica com um adulto, usando, às vezes, palavras que não são tão conhecidas, e enfim. Agora, se a tentativa de comunicação com uma criança já é um desafio, eu pergunto, como é que você se comunica com um animal? Um animal de estimação, sei lá, um cachorro, um passarinho. Como é que você se comunica? Aí você pergunta, mas como é que eu vou me comunicar com um animal? A comunicação, se é que podemos chamar assim, vamos pensar num cachorro de estimação. Tem muitas pessoas que gostam, né, de ter lá o seu cachorro de estimação, né, um cachorro. Eu não sei se eu posso chamar isso de comunicação, mas o máximo que a gente consegue é ensinar algumas coisas. Se ele está com fome, você mostra comida, ele vem. Alguns aprendem alguns truques, algumas coisas, mas isso não é comunicação. Você já viu alguém, talvez você tenha visto, mas deixa eu perguntar diferente. Você já teve a experiência, né? Vamos imaginar que você tem um cachorro de estimação lá, e você cuida dele com carinho. Você já teve a experiência de sentar do lado dele, conversar e falar dos seus problemas, falar das suas alegrias, e ele falar com você também e tal. Você deve estar pensando, o professor está brincando, sei lá o quê. Mas o fato é que nós não temos como nos comunicar com animais. Comunicação no sentido de relacionamento profundo, no sentido de mostrar sentimento, no sentido de falar e transmitir os nossos pensamentos e ouvir também. Que comunicação não é só falar. Quando a gente fala num bichinho de estimação, num animal, né? Às vezes você trata com carinho, ele fica perto de você, você passa a mão. Isso não é comunicação. Estou falando em uma comunicação na qual você transmite ideias profundas, fala dos seus sentimentos e recebe também, e ouve. Então, Deus, quando nos criou, e aí está o fato da imagem e semelhança na qual nós podemos ler, a respeito da qual nós podemos ler lá no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 21, quando Deus ele decide nos criar a sua imagem e semelhança, o que Deus está decidindo é criar um ser com o qual ele pudesse ter relacionamento. Em outras palavras, criar um ser com o qual ele pudesse ter comunicação. Então nós já fomos criados por Deus, não da maneira como ele criou os demais animais, mas ele nos criou de uma forma especial para que ele pudesse se comunicar conosco. E não apenas de uma forma que ele pudesse se comunicar conosco, mas ele nos criou
de tal maneira que nós pudéssemos absorver, nós pudéssemos entender aquilo que ele está comunicando. Comunicação não é simplesmente palavras, né? É o esforço que nós fazemos aqui durante a aula. Ou seja, comunicação não é só palavras. Você transmite não é só palavras, você transmite também emoção, você transmite sentimento. Você tenta passar para o outro aquilo que está dentro de você. Então, quando Deus ele cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança, é no sentido de que Deus ele é tão maravilhoso que nos criou para que nós pudéssemos ter essa capacidade de receber a sua revelação. Então, quando nós falamos sobre o homem, o ser humano, como receptor da revelação de Deus, nós estamos falando nisso, que Deus ele nos criou então com a capacidade de recebermos e de aprendermos e de entendermos a sua comunicação. E isso é tão profundo, isso tem a ver com, primeiramente, tudo aquilo que envolve o nosso corpo, o nosso cérebro, os nossos sentidos. Nós temos, a ciência nos diz, né, que nós temos 5 sentidos. Nós temos o tato, que é aquilo que nós sentimos quando tocamos. Nós temos o paladar, né, sentimos o sabor das coisas. Nós temos o olfato, né, que é a capacidade de sentir o cheiro, o perfume. Nós temos a visão, a capacidade de ouvir, de ver. Nós temos a capacidade de ver, os olhos. E nós temos a audição, que é a capacidade, então, de ouvir. Deus ele nos cria com esses elementos. E todos esses sentidos, eles nos colocam em contato com o mundo à nossa volta. Na verdade, tudo isso, o tato, o olfato, a audição, a visão, né, o paladar, todos esses sentidos, eles são portas por meio das quais nós assimilamos informações e essas informações, então, são processadas na nossa mente. E assim, segundo a ciência, nós construímos o conhecimento. Mas nós temos um outro sentido que a ciência não coloca aí entre os 5, mas a teologia chama de sensus divinitatis. Isso é uma expressão latina, né? Em latim, porque a teologia clássica, a teologia antiga e até o período da Reforma, ela era escrita em latim. Então, algumas expressões ficaram. E essa é uma delas. Sensus divinitatis. O que significa isso? É esse sentido que nós temos dentro de nós. É essa capacidade, é esse algo que existe dentro do ser humano que nos faz perceber a presença de Deus. Ou seja, é natural do homem sentir a presença de Deus. É por isso que, como nós já falamos anteriormente, o esforço do homem não é para crer em Deus. O esforço do homem é para não crer. Porque crer é natural, porque nós temos dentro de nós esse sensus divinitatis. Outros teólogos chamam isso como os olhos do coração, os olhos da alma. É claro que uma pessoa que não tem Jesus como Salvador, ele tem esse sentido afetado e ele não consegue perceber de forma tão intensa a presença de Deus, a presença do Criador. Mas quando a pessoa ela recebe a bênção da salvação, quando o Espírito Santo ilumina o seu coração, coloca vida no seu coração. Lembre-se lá de Efésios, capítulo 1,
capítulo 2, que diz que Deus ele nos deu vida enquanto nós estávamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Significa que Deus ele coloca vida. Então, quando ele coloca vida no nosso coração, esse sentido, né, esses olhos da alma, os sensus divinitatis, isso digamos assim, é restaurado, e nós começamos, através da revelação que Deus nos faz, nós conseguimos então entender e receber aquilo que Deus quer falar conosco. Veja só que coisa maravilhosa é saber que nós somos quem nós somos e como nós somos, porque Deus nos criou com esse objetivo de receber a sua revelação. Nós fomos criados do jeito que nós somos, com a capacidade de ver, ouvir, sentir, pensar, ou esse sentimento do coração. Nós fomos criados para receber a comunicação de Deus. Todas essas características que o ser humano tem e que às vezes usa até para coisas erradas, coisas que não glorificam a Deus, todas essas características que nós temos nos foram dadas com uma finalidade sublime, que é a de receber a comunicação de Deus e entender essa comunicação de Deus e poder respondermos a esta comunicação. Então temos visto agora o primeiro aspecto importantíssimo, que é o receptor da revelação. Revelação é comunicação, é Deus se dando a conhecer. Mas não existe comunicação se não existe a figura do receptor. Comunicação envolve duas pessoas, alguém que comunica e alguém que recebe a comunicação. Você é o receptor da comunicação. Eu e todas as pessoas, os seres humanos, nós somos os receptores dessa comunicação. E Deus é um Deus vivo, verdadeiro, real, que deseja se comunicar conosco e deseja usar você para que outras pessoas também o conheçam desta maneira. Abordaremos agora o aspecto da revelação geral. Quando nós falamos na doutrina bíblica da revelação, nós temos duas divisões básicas: revelação geral e revelação especial. Vamos, neste momento, falar então sobre a revelação geral. A revelação geral é aquela que ocorre através das obras da criação e da providência. Nós teremos uma aula na qual nós trataremos especificamente dessas duas obras, as obras da criação e as obras da providência. Obras da criação é Deus criando, obras da providência é Deus governando todas as coisas. Nós temos então essa revelação geral. E por que chamamos de revelação geral? Revelação geral porque ela atinge toda a humanidade. Não existe uma pessoa sequer que não tenha contato com essa revelação geral, essa revelação que atinge todos os homens. A revelação ela se dá através das obras da criação. O livro de Romanos, no capítulo 1 e no capítulo 2, carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, nos diz que os atributos invisíveis de Deus, as características de Deus, são conhecidas de forma clara por meio das coisas que foram criadas. Em outras palavras, através da criação, nós podemos conhecer a Deus. O homem pode conhecer a Deus. Você está lembrado que há pouco nós falamos sobre o receptor da revelação. E falamos dos sentidos, tato, olfato, paladar, etc.
A criação é o ambiente da revelação. A criação é o ambiente da revelação. Em outras palavras, quando Deus cria todas as coisas, Ele cria todas as coisas para, por meio delas, por meio de cada elemento que você encontra na natureza, Ele consegue falar um pouco de si mesmo. E um pouco é a maneira de dizer, Deus ele fala de forma intensa de si mesmo. Quando você sente o perfume de uma flor, quando você sente o sabor de uma fruta, quando você sente o vento no seu rosto, todas essas manifestações que as pessoas hoje chamam, muitas pessoas que não conhecem a Deus, através da sua palavra, falam da mãe natureza, mas não existe mãe natureza. E o que nós temos não é uma mãe natureza, nós temos um pai criador. Não é a mãe natureza, é o pai criador. E a natureza, ela é a criação, ela é a manifestação do amor do Pai conosco. E através da obra da criação, Deus ele fala com todos os homens. Só que, de acordo com o livro de Romanos, capítulo 1 e 2, você pode ler depois com calma, e leia não só eles, mas leia o livro de Romanos inteiro, você vai perceber que a revelação geral, por si só, ela não é capaz de salvar. Romanos diz que os atributos invisíveis de Deus estão revelados através das coisas que foram criadas. E por causa disso, os homens são indesculpáveis. Olha só, na situação que nós estamos vivendo, depois da queda, lembre-se sempre, eu falei que a gente estaria sempre repetindo aqueles 4 pontos da cosmovisão bíblica. Ou seja, quando Deus criou todas as coisas e criou o homem e mulher, ali naquele momento, o conhecimento que eles tinham através da obra da criação e o próprio relacionamento com Deus, com o Pai, era suficiente. Não precisava de mais nada. Mas depois da queda, depois do pecado, quebrou-se a comunhão do homem com Deus. O próprio homem foi afetado, certo? Há um estado de total corrupção do ser humano. É por isso que o homem, ele olha a natureza, ele olha, de repente, um pôr do sol bonito, e ao invés de buscar o Criador do sol, ele começa a adorar o sol. Vê a lua numa noite de lua cheia, bonita, e ao invés do seu coração se encher de alegria pelo Criador da lua, não, ele cria lá uma entidade, alguma coisa que representa a lua e começa a adorar a lua, começa a adorar a criação ao invés do Criador. Mas Deus, então, ele se revela a nós através da criação. E nós vamos ver isto mais pormenorizadamente na próxima aula. Revelação geral. Deus, ele se dá a conhecer através da obra da criação. Aquilo que ele fez para comunicar-se conosco. E ele nos criou com a capacidade de percebermos nesse ambiente a sua presença, a sua existência, a sua sabedoria, a sua grandeza e o seu amor. Mas a revelação geral, como nós falamos, envolve também a obra da providência, que é o governo de Deus. O governo que Deus exerce sobre a criação. A obra da criação, o universo, não é igual um relógio. Não sei quantos de vocês conheceram aqueles relógios antigos, a corda, né? Hoje nós temos esses relógios a bateria. Então,
no passado, algumas pessoas diziam que a criação era como se fosse um relógio daqueles que Deus criou, dava corda, né? Acionava o mecanismo e depois soltava e ele ficava funcionando sozinho. Ou vamos tentar usar o exemplo dos relógios modernos, né? Alguns usam pilha, bateria. Então, é como se você falasse, não, a criação é um relógio desse, que Deus cria, põe uma bateria e depois solta lá e sozinho ele funciona. Mas não é assim. Tem a obra da providência. A criação, ela continua a existir e todas as coisas funcionam porque Deus continua governando. E quando nós, na aula seguinte, estivermos quando nós abordarmos a obra da providência, nós vamos estar mostrando isso, que nós conseguimos perceber a presença de Deus e a comunicação de Deus através do modo como Ele governa não só os planetas e o mundo e as grandes coisas, mas através da maneira como Ele governa a nossa própria vida, a nossa própria história. Quando a pessoa tem Jesus como Salvador, tem o Espírito Santo, esses sensus divinitatis, né? Os olhos da alma, esse sentido que nós temos no coração, os olhos do coração, isso começa a funcionar normalmente. Nós temos uma sensibilidade nova para percebermos a presença de Deus e o mover de Deus naquilo que acontece conosco. Então, revelação geral é a revelação que envolve as obras da criação e as obras da providência. Acabamos de ver o aspecto da revelação geral, que envolve as obras da criação e as obras da providência, mas agora verificaremos a revelação especial. Revelação especial. E a revelação especial, ela ocorre através da pessoa de Cristo e através da Bíblia Sagrada. Lembrando o gráfico da cosmovisão bíblica, o primeiro aspecto foi a criação. Logo a seguir nós tivemos a queda. A revelação especial, ela ocorre, em certo sentido, em função do problema da queda. Em especial quando nós falamos da Bíblia. Quando nós falamos da Bíblia. Essa necessidade de uma comunicação especial, ela ocorre por causa do pecado. Ou seja, se o pecado não tivesse entrado na história da humanidade, nós não teríamos necessidade da Bíblia. Não haveria necessidade, porque nós já estaríamos vivendo em plena comunhão com Deus, de uma forma perfeita, não seria necessário. A revelação especial, ela ocorre no sentido de trazer o homem de volta a Deus. Ela ocorre no sentido de trazer o homem novamente à comunhão com o Pai, a comunhão com Deus. A revelação especial, e nós estaremos mais adiante tratando especificamente desse tema, mas nesse momento queremos pontuar simplesmente esses dois aspectos. Primeiramente, a revelação especial, ela ocorre através da pessoa de Jesus. E alguém pode pensar, bem, mas a pessoa de Jesus nós conhecemos através da Bíblia. É a Bíblia que nos fala da história de Jesus, são os evangelhos. Sim, você está certo. Nós conhecemos a verdadeira história de Jesus Cristo através da Bíblia. A verdadeira história de Jesus nós conhecemos através da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João, enfim, é através da Bíblia. Mas quando eu falo que a revelação especial ela ocorre através de Jesus Cristo, eu não estou me referindo à história de Jesus.
Eu não estou querendo me referir simplesmente àquilo que foi escrito a respeito de Jesus Cristo, mas eu estou me referindo ao próprio Jesus, ao próprio Deus. Nós conhecemos a Deus à medida que Cristo nos toca, à medida que Jesus nos abraça. Que coisa maravilhosa! Talvez você pense, não, olha, Cristo, a minha experiência com Cristo foi assim. Eu não conhecia nada, nem ninguém, eu passei em frente de um lugar onde as pessoas estavam falando da Bíblia, aí eu entrei e de repente ouvi a palavra, e na mensagem ouvi a história de Jesus, e por fim foi feito um apelo, aí eu fui e aceitei Jesus como Salvador e comecei a ler a Bíblia. É uma história que muitas pessoas já experimentaram, e graças a Deus por isso. Mas tem um detalhe. Às vezes a pessoa pensa que ela só começou a ter uma experiência com Jesus depois que ela ouviu aquela mensagem e começou a entender a história de Cristo. Mas quando nós falamos em revelação especial, nós estamos falando em algo muito maior. Na verdade, Cristo, ele vai ao encontro da pessoa. Jesus, ele vai ao encontro da pessoa. E, de repente, aquela pessoa, naquele dia, foi à igreja ou se encontrou com alguém que ouviu, que lhe falou do Evangelho. Ela teve essa experiência porque Jesus Cristo foi ao encontro dela. É Jesus que é o grande evangelista. Às vezes nós pensamos que somos nós que vamos ao encontro das pessoas e então temos que começar a falar e insistir para que ela conheça o Evangelho. E também, depois disso, temos que começar a orar e chamar a atenção de Deus para que Deus preste atenção naquela pessoa. Não é assim. Na verdade, Deus, ele está muito mais interessado na salvação, ele é muito mais apaixonado por vidas do que nós mesmos. Jesus Cristo, ele vai ao encontro da pessoa, ele se revela a cada uma delas, ele conhece o seu coração, as suas necessidades, ele busca, é ele que arrasta a pessoa para ter um encontro com ele. Jesus Cristo, é por isso que nós falamos que ele é uma revelação especial, é o Deus vivo. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Jesus é a palavra encarnada de Deus. É isso que João, capítulo 1, versículo 14, nos diz, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando nós falamos sobre a revelação especial, nós estamos falando da palavra de Deus. E aí nós temos a distinção. Nós temos a palavra encarnada e a palavra escrita. A palavra encarnada é Cristo, é o Cristo vivo. E a palavra escrita é a Bíblia Sagrada. Deus se revela a nós através de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem ao nosso encontro. E isso é maravilhoso, entender que a nossa relação com Deus e esse processo da revelação especial não envolve simplesmente ideias, convencer a pessoa a respeito de ideias. Não, isto envolve a ação do Deus único e verdadeiro. Isto envolve a ação do próprio Jesus Cristo. Então Jesus, ele vem ao encontro da pessoa e ele se revela a nós. Hebreus nos disse isso no texto que nós lemos anteriormente, que outrora o Pai, Deus, falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas agora nos falou através de Jesus Cristo. E diz que Jesus é o esplendor da glória, é a expressão exata do ser de Deus.
Então, revelação especial envolve a pessoa de Cristo. Mas revelação especial envolve também a Bíblia Sagrada. Porque nós conhecemos Cristo através da Bíblia. Então, a Bíblia, ela surgiu, ela foi nos foi dada por causa do pecado, em consequência da queda. E isto é algo fundamental para nós compreendermos a natureza da Bíblia, a natureza das Escrituras. A Bíblia não nos foi dada para nos satisfazer as curiosidades. A Bíblia não é um livro sobre a anatomia de Deus. Né? Você sabe o que é um livro de anatomia? É quando você começa lá no colégio, lá na escola ou na universidade, estudar medicina, biologia, aí tem o curso, um livro que fala sobre a anatomia do homem, né? Ou seja, os órgãos, tem o pulmão, tem o rim, tem o cérebro, isso. Tem pessoas que pegam a Bíblia achando que ela é esse livro de anatomia de Deus, ou seja, não, eu vou pegar esse livro e esse livro agora vai me dar todas as respostas que eu quero sobre Deus. Ou não, esse livro agora vai me explicar todas as coisas sobre o mundo espiritual, etc. Mas esse não é o objetivo da Bíblia. O objetivo da Bíblia é uma revelação especial de salvação. O que Deus deseja nos revelar através das Escrituras é aquilo que é essencial para nós podermos voltar a Ele. O objetivo principal da Bíblia é manifestar a glória de Deus como um Deus salvador. E é por isso que ela nos narra toda a história, da criação até a consumação. Através da Bíblia, Deus não está pretendendo satisfazer as nossas muitas curiosidades a respeito dele. Mas através da Bíblia, Deus ele está falando ao pecador aquilo que é essencial que o pecador saiba para experimentar perdão, conhecer o Evangelho, entender que Deus o amou primeiro, entender que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Através da Bíblia, Deus nos ensina o modo por meio do qual nós vamos agradar o seu coração. Através da Bíblia, Ele nos ensina a maneira por meio da qual nós podemos glorificar o seu nome enquanto estamos vivendo aqui, ou seja, glorificar a Deus é manifestar a beleza de Deus nesse mundo através das nossas atitudes, através do nosso caráter. Enfim, a Bíblia ela tem um objetivo e esse objetivo está focado nesse momento que nós estamos vivendo agora. Um momento que vai da queda até a consumação. E qual que é o grande objetivo da Bíblia? Nos mostrar o terceiro ponto da nossa cosmovisão bíblica, que é a redenção, que é a pessoa de Cristo. Então perceba que a revelação especial ela envolve Cristo e a Bíblia e Cristo. Ou seja, Cristo ele não está preso dentro da Bíblia. Cristo não é uma história simplesmente no livro, mas Jesus ele é um Deus vivo, que caminha por esse mundo através do seu corpo, que é a igreja. Ele caminha, ele está conosco e ele vai em lugares onde nós ainda não vamos, e ele encontra as pessoas e ele as busca, e ele nos pega e nos leva ao encontro delas, para que elas tenham essa experiência com ele. Cristo, ele é a expressão máxima do ser de Deus, e ele se revela a nós através da Bíblia. Esses dois pontos são muito importantes e nós estaremos ainda utilizando uma aula para falar apenas desses dois aspectos de uma forma mais pormenorizada, com mais detalhes, de uma forma mais profunda, falando da revelação que Deus faz a nós de forma especial através de Jesus Cristo,
e através da Bíblia. É isso que nós compreendemos como sendo a revelação especial de Deus. Você deve ter percebido que no decorrer do curso nós repetimos os conceitos. Às vezes os colocamos de forma mais resumida e depois os apresentamos de uma forma mais aprofundada e constantemente relembramos. Isso faz parte do processo de aprendizado. Isso tem uma função didática. Nós sabemos que, infelizmente, nem todos os nossos alunos espalhados pelo mundo afora, né? Deus tem nos dado alunos em vários países. Nós sabemos que nem todos possuem a mesma condição para os seus estudos. Nós temos alunos privilegiados que, de repente, privilegiados num bom sentido, abençoados, né? Estão vivendo numa condição onde ele consegue fazer o curso na sua própria casa, usando o seu computador, com os seus livros, tem tempo para ler. Esta é uma situação. Mas nós sabemos também que temos alunos que o tempo que ele tem, ou a condição, o recurso que ele tem, são basicamente as aulas que ele está assistindo, ouvindo, aquilo que ele está conseguindo anotar e tudo mais. E é por isso então que nós procuramos usar um sistema que vá satisfazer a mente e o coração daquele aluno que tem uma condição diferenciada e consegue fazer até na sua própria casa, através das ferramentas que nós temos de educação à distância, mas também procuramos fazer de tal forma que mesmo aquele aluno que, de repente, com também um esforço e também como uma expressão da bênção de Deus, está lá na classe com o seu monitor, fazendo o curso através das videoaulas, através dos DVDs, ele consegue compreender e gravar na nossa mente. Porque as coisas elas ficam gravadas na nossa mente, os conteúdos ficam gravados na nossa mente através da repetição. Repetição quando nós ouvimos, repetição quando nós lemos, quando nós estudamos. É por isso que muitas coisas que nós colocamos durante esse curso, talvez para você de imediato às vezes não fica tão claro assim. Eu me lembro quando nós falamos sobre método teológico e aspectos de introdução, às vezes não fica tão claras, porque é a primeira vez que você está lidando com isso. Mas é através da repetição, é à medida que você continua lendo, continua fazendo as outras matérias e continua lendo outros livros e estudando, é a partir daí que essas coisas vão estar ficando gravadas na sua mente. E é por isso que já na videoaula nós usamos esse método de repetir o assunto. Às vezes colocamos de uma forma resumida, depois de uma forma mais detalhada, e o nosso desejo é que você aproveite isto para crescer. Essa é uma oportunidade única, né, que você está tendo, de estudar, ter esse tempo. Nós não sabemos o amanhã, o que nós sabemos é que hoje Deus tem nos dado essa oportunidade. Então você deve fazer isto e saber que o objetivo maior não é fazer o curso, o objetivo maior é aprofundar o relacionamento com Deus. Então, leia a Bíblia e ore sobre essas coisas e reflita e veja o que aquilo que você está aprendendo através do curso está auxiliando você a entender um pouco melhor as passagens das Escrituras. Mas entenda o que nós colocamos nessa aula, que Deus é um Deus que se revela. Deus, ele se revela de uma forma geral, atingindo todos os seres humanos. Nessa revelação geral, ele se revela através da obra da criação e através do seu governo sobre a obra da criação, que nós chamamos de providência. E Deus se revela por causa do pecado que separou o homem de Deus. Deus se revela de uma forma especial. E a revelação especial está primeiramente na pessoa de Jesus Cristo,
Cristo não como uma história, mas Cristo como o Cristo vivo que está aqui conosco, está comigo enquanto eu gravo, está com você enquanto você ouve a aula e está em todas as nações, preparando as pessoas e trazendo as pessoas e levando as pessoas para falar do Evangelho, para que esse processo de salvação ocorra. Cristo e a Bíblia. A Bíblia que é a revelação especial de Deus. E a nossa oração é que tudo aquilo que estamos colocando nesses cursos, nessas aulas e nas matérias que estão sendo preparadas pela Eternity and Grace University, que esses conteúdos ajudem você a conhecer a Bíblia de uma forma mais profunda e, através dela, conhecer a Deus, experimentar a presença do Pai na sua vida. Que Deus abençoe o seu coração e a sua mente, coloque em você uma profunda sede, uma fome verdadeira em relação a Deus, o nosso Pai eterno e amoroso.